IPK, Instituto Professor Calazans. No bate-papo de hoje, no nosso podcast, nós temos duas concepções. Comunicação no empreendedorismo e também ciências políticas, onde nós abordamos duas concepções. Concepções do direito político e também da comunicação. E para isso, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado e ele abrange essas duas concepções. Ele atua na área política e também atua na área de empreendedorismo. E ele vai apresentar aqui um discurso bem interessante que serve para todos nós. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no TEIA Lapa, São Paulo, capital, com apoio técnico da nossa amiga Thaís e João Tozzi. Tudo bem? Tudo jóia, professor. João Tozzi, para mim é um grande prazer, hein, tê-lo a bordo. Tá? Eu sou da cidade de Itupeva, aqui próximo à capital paulista, interior de São Paulo, e o João Tozzi também é de lá, não é isso? Sim, nascido e criado em Itupeva. Na verdade, eu não nasci em Itupeva, né? Mas eu fui para lá com 10 anos e vivi um bom tempo lá. Eu tenho boas recordações, inclusive, da sua família, né? Você é filho do João Roberto Tozzi. João Tozzi. Eu estava lembrando ontem, conversando com meu irmão, né, que mora aqui em São Paulo também. O João Tozzi, uma vez, ele não vai se lembrar dessa história, ele vai assistir isso aqui, não vai? Ah, vou passar para ele, com certeza. João Tozzi, para mim é um grande prazer tê-lo a bordo aí. Passa para o Marinho também. Passa, meu tio. O João Tozzi, seu pai, ele estudou comigo, mas ele era algumas séries mais adiantadas. Certo. Mas eu me lembro de um episódio que eu nunca vou me esquecer. O teu pai, ele jogava bola e tinha um chute, eu acho que era um dos chutes mais fortes ali de... Eu gostava, troncudinho, né? E tinha um dos chutes mais fortes do pé. Uma vez eu estava jogando ali no Manuel. Certo, na quadra do Manuel. Quadra do Manuel, depois da educação física, tinha ali o seu Dácio, o professor Dácio. Ele liberava a gente para jogar bola. E eu estava jogando num time contra o seu pai. Rapaz, eu estava na defesa e o teu pai ali na intermediária deu uma bicuda pro gol. Deu uma bomba. Bicuda. E eu, franzino 40 quilos, eu falei, não, essa bola não vai... Se fosse pro gol, ia entrar. E eu fui tirar de cabeça. Quando eu fui tirar de cabeça, alguém falou assim, não! Né, que sabia a besteira que eu estava fazendo. Rapaz, eu dei a cabeçada. E aí? Rapaz, fiquei com um ano com um sinal de telefone ocupado na cabeça. Entendeu? Eu caí na hora. Eu caí, depois até hoje eu me lembro, né? Que besteira, né? Aquela bolada entrou no meu cérebro, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Até hoje... Marcou a minha vida. O teu pai marcou a minha vida. Embora ele não tenha nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma no cartório, né? Mas que loucura, né? Mas pelo menos não foi gol. Não foi. Salvou o gol. Salvei o gol. Quase perdi a vida, né? Aí salvou o gol. Aí eu me lembro dos seus avós, né, do seu avô, do seu tio. Eu trabalhei ali na... Itupeva tem pouca uva hoje, né? Hoje essa cultura praticamente ela tá quase extinta lá. Mas na né? década de 70 eu trabalhei ali na vinha ali do seu Benítez, do Tadeu, que fica em cima da... Sim, em cima da igreja de Santo Antônio. Isso, exatamente. Trabalhei muitos anos ali com o Tadeu. E teu pai, os teus tios vinham toda a tarde buscar as uvas para levar para o Ceasa. Fazia a coleta, né? Levar para o Ceasa, o caminhão, então eu ajudava. Né? Teu pai, teus tios, os seus avós, homens bravos, né? No sentido de bravura, né? De homens valentes, para mim é uma grande referência. Trabalhadores, né? O Marinho, eu estudei com o Marinho, né? Na mesma sala. Ele faz tempo que eu não vejo. Teu pai até andei vendo ele nas mídias, mas se o teu tio não mudou muito, nem na mídia eu tô vendo. Não, é bem sossegado, né? A família é bem reservada, né? E tem o Donizete, né? Que a gente chama de Doni, né? Doni. Teve uma irmã do Doni, eu não lembro qual, na década de 78 ou 79, mais ou menos, eu estava me preparando para a escola militar e ela deu aula particular de matemática para mim. Não lembro o nome, sei que era uma ruivinha, igual o Doni, né? Ruivinha. Sei. Ela deu aula de matemática lá no sítio de vocês lá, né? Que acho que lá perto do hospital, acho que nem tem mais aquele sítio, ou tem ainda? Ficou alguns remanescentes, né? Porque a maior parte lá das propriedades já foram urbanizadas, né? Já foram feitos loteamentos. Então, ficou alguns remanescentes, né? Onde é o casarão, não sei se o senhor se lembra. Lembro. Para cima do Bar da Bica. Lembro. Então, ali ainda ficou uns 18 mil metros, né? Ficou uma chácara da família.
E lá próximo, passando o hospital, onde ficou do Donizete, ainda também ficou uma área lá também. Tem os tanques, né? Tinha um campinho de futebol lá. Epa, joguei muita bola. Ainda tem algumas questões que foram preservadas, né? Que a gente preservou. E você, Itupeva, a gente vai falar um pouquinho da parte política já, mas você é um empreendedor. Sim. E como empreendedor, qual é a tua área de atuação? Comércio. Eu estou na área de comércio, né? A gente tem uma franquia da Brasil Cacau. E como você falou da minha família, a minha família ela tem um histórico de empreendedorismo, né? Se a gente for analisar, a gente teve o cultivo ali da agricultura, eu conheci o sítio da uva, conheci, né? Um pouco de gado, mas o meu avô empreendeu com a fábrica de bloco. Não sei se o senhor chegou a se lembrar. Então já teve esse histórico da família de empreender. Depois da uva, né? Foi meio que casado. Então... Eu trabalhei no bloco ali também, na década de 70, 82. Montonelli. Fica ali perto Mantovanelli. Wishu. Eu trabalhei, mas foi na década de 80. Então eu trabalhei nessa área também com eles lá. E aí depois eu vi teu pai... Conheci assim só de vista, né? O teu pai como empreendedor nessa área. Mas não conheci o negócio da família a fundo, não. Então a gente começou a diversificar, né? Porque a uva começou já... Produzia, mas já estava mais difícil, né? A questão de mão de obra, as coisas estavam ficando mais difícil. E aí então começou a diversificar. Então foi para a questão do bloco, também teve a questão do bar, né? O bar da Bica, que muitos conheciam na época. E aí eu fiquei com esse sentimento, né? Com essa cultura empreendedora, vendo, né? A minha família. Você não chegou a trabalhar na uva, não, né? Olha, bem pouco. Porque eu nasci em 89, né? 89, Então, eu me lembro, assim, de criança, eu ajudava meu pai no caminhão a fazer essas coletas, né, da uva, eu ajudava ele, sim. Aí depois ele também teve criação de porcos. Palmeirense, não? Também, a gente dá uma judiada nos porquinhos, uma brincadeira. Mas foi diversificando, né? E eu ajudava ele nesse sentido. Então, parte da uva eu ajudava, depois na criação dos porcos também ajudava ele nesse cultivo. E sempre a gente trabalhou nesse sentido, né? Mas da uva mesmo, falar que eu sei podar a uva, sei fazer Eu trabalhei podava a uva. Eu montei caixinha de uva, isso eu lembro. De criança, meu pai deixava fazer essas questões aí, né? E como está o empreendedorismo em Itupeva? Olha, você tem um comércio, né? Fica onde o seu comércio ali em Itupeva? Fica ali na Rua Jundiaí. Na Rua Jundiaí. Rua Jundiaí, próximo da loja 100, né? Já vai fazer 5 anos que nós temos essa loja. Nós iniciamos ela ali no começo da Rua Jundiaí, uma loja de 30 metros quadrados. A gente alugou ali do seu Manuel, filha da dona Jandira. O Mané? Mané. A Jandira ela não foi minha professora. Você conheceu a Jandira? Não. Ela foi professora do meu irmão, mas era uma mulher brava. Sim, né? Conheci a Jandira, o Mané. O Mané tinha um outro irmão, não lembro o nome. Mas a dona Jandira foi uma referência lá em Itupeva. Sim, uma grande educadora, né? Grande educadora daquela época. Bem ferrenha. Rígida, mas aquelas mulheres, né? Sérias, né? Transmitia uma lição de vida, de história. Sim, seriedade. Tenho ela como referência. Então a gente alugou ali um ponto deles, né? E ficamos 3 anos praticamente naquele local. E começou a dar super certo, né? O movimento, porque nós temos, além de ter a parte de chocolate, a Brasil Cacau ela tem a parte de cafeteria, a parte de sorvete. E ali a gente não tinha estacionamento e nós não tínhamos a estrutura, mesinhas, né, para as pessoas poderem sentar, tomar um café ou sorvete. E aí surgiu a oportunidade de um ponto que estava sendo reformado, um pouco mais para frente, ali na Rua Jundiaí mesmo, de 130 metros quadrados, mas com estacionamento. E aí falei, não, vamos encarar, vamos em frente. Passamos para esse novo ponto. E nossos clientes estão muito satisfeitos, aumentamos os clientes, porque a gente oferece a vaga de estacionamento, a gente oferece toda a estrutura, né, para as pessoas isso poderem... Isso é importante, né? Aqui, estoque, tudo isso faz a diferença, né? Hoje eu moro em São Paulo, capital, né? São Paulo, capital, estacionamento é questão de ouro difícil, aqui. Difícil. Você estacionou por aqui, você teve dificuldade, sim, né? Foi difícil. Então, quando você proporciona isso aos seus clientes, né? Você redundante aqui, né? Um plus a mais, sim. Você... A nossa pegada aqui, a nossa concepção, uma das abordagens é o empreendedorismo. E as pessoas têm que entender que o empreendedorismo
envolve muita coisa, né? Você que é empreendedor, Sim, é muita coisa. E esse mimo que você dá, essa facilitação, você consegue atrair, né, mais clientes. Você tem que ir sentindo, né? E o seu cliente vai te direcionando. Então, quando a gente foi fazer a implementação do empreendimento, a gente fez todo um estudo, né? Então, por que nós escolhemos o centro? Porque a nossa concorrente estava longe, estava lá no mercado Montserrat. Né? Então, estava fora... Né, é outro bairro ali mais distante de Itupeva. Isso, estava mais e ali está bem distante. desenvolvido. Aí passei lá esses dias, fiquei assustado assustado no bom sentido, né? Com o desenvolvimento ali, cresceu muito lá ali. Montserrat, Nova Montserrat. Tem mais de 20 mil habitantes ali. Só né? ali? Só ali. Itupeva hoje está com o quê? Com 70? 70, chegam nos 70. Chegam 70 mil habitantes já. E lá no final de semana aumenta, porque tem o pessoal de São Paulo, que tem chácaras, né? Ali vira Aí a cidade dá um up ali. Um up e como está o empreendedorismo em Itupeva? Então, Você trabalhou na área, né, como político, você atuou ali, preparando, treinando? Eu fui diretor da Sala do Empreendedor, né? A sala era uma parceria junto com o Sebrae. Então ali a gente ajudava a desenvolver cursos de capacitação, né? E dava todo o auxílio, toda a dinâmica para os empreendedores, principalmente aqueles que estavam começando, né? O MEI, que não tem a estrutura, não tem dinheiro para você pagar um contador, não tem dinheiro para fazer... Alugar, exato. Então a gente dava todo esse direcionamento, colocava toda essa estrutura, né? Então a gente ajudava muito esses empreendedores a iniciar a sua jornada empreendedora. Né? E isso para mim foi enriquecedor, porque a gente tem uma vivência no dia a dia. Isso como vereador ou como... Não, como diretor. Né? Como vereador, eu fui vereador na legislatura de 16 a 20. Né? E aí eu fiquei fora um tempo da política e fui convidado. Né? Fui convidado a assumir esse cargo de diretor de comércio e a desenvolver esse trabalho na Sala do Empreendedor. E lá na sala a gente conseguiu fazer o Empreende Mulher. Né? Inclusive eu acompanhei na mídia, eu não vi detalhes, né? Mas foi bom, empreender mulher, é isto? Foi o Empreende Mulher. Empreende Mulher. Primeira feira do empreendedorismo feminino de Itupeva. Teve mais? Não, foi só da nossa gestão. Aí depois houve aquela questão de cassação do prefeito e afastou, havia uma nova gestão e eles não deram, infelizmente, não deram continuidade. Mas foi um marco para o empreendedorismo, principalmente para as mulheres. Teve adesão? Demais. A gente iniciou o projeto para 30. E aí a gente foi vendo que foi tendo uma aceitação tão grande que a gente finalizou o projeto com 62 estandes. E se deixasse, iria mais. Né? E foi um divisor de água para muitas mulheres. Né? Porque ali, além de elas poderem divulgar os seus produtos e serviços, elas fizeram um network muito grande. Criando... O network é outra parte bem importante do empreendedorismo. Com certeza, porque ali elas conseguiram se ajudar. Muitas forneciam um produto ou um serviço que estava faltando para outra. E conhecendo, né? E uma foi se ajudando, né? Então... E aqui, inclusive, no TEIA, nós temos encontros mensais, né? São vários TEIAs aqui, né? Na Lapa, Vergueira e assim vai. Mas é esse encontro que nós temos uma vez por ano que eu acho muito interessante. Vem empreendedores de várias áreas, cada um apresenta o seu serviço, eu sou da comunicação, outra de vendas, e aí depois a gente faz um network. E aí sai parcerias, apoio, é muito bom isso aí. Sim, é enriquecedor, né? Para o empreendedorismo isso faz toda a diferença. Né? Isso aí não pode faltar em qualquer lugar, na minha opinião, empreendedorismo. Eu quisera né? A semana passada eu fiz um podcast aqui com uma jovem senhora, Ingrid, e ela fala sobre educação financeira. Né? Importantíssimo. E eu falei, puxa, quisera eu, nos meus 20 anos, ter 2 aulas, né? Empreendedorismo, né? E educação financeira. Com certeza eu seria uma outra pessoa. E o mundo hoje está caminhando mais para isso, né? Sim. Itupeva, que eu conheci a concepção rural, né? Hoje já está... Já está bem mais urbanizada a cidade, né? Ela tem vários desafios que temos que enfrentar de frente, né?
O próprio centro comercial nosso, ele está há muitos anos abandonado, né? E como eu tenho comércio lá e vivencio isso no dia a dia... Ali tem condições de fazer um outro centro em outro lugar? Porque outro dia eu passei ali, hoje eu não moro lá, mas eu tenho uma casa lá, estou sempre lá em Itupeva, volto lá em Itupeva. Então a minha vida política é lá, e eu estou sempre lá, tenho irmãos que moram lá, outros familiares. Então, outro dia eu pensei, tem como fazer um outro centro em outro lugar? Acho que não dá mais. Porque ali ficou bem congestionado. A cidade ela está expandindo, né? Tem a região sul que a gente fala, que ela está se desenvolvendo, e se os gestores tiverem juízo, dá para criar um outro conceito de estrutura de cidade, né? E trazer recursos, ideias para fortalecer e reestruturar o centro comercial, que abrange ali um trecho da Avenida Brasil, né? Do Banco do Brasil até até o hospital ali ou não? Não, eu falo... aquele centro ali. O centro, que é do Banco do Brasil, a rodoviária. Tá. E a Rua Jundiaí, né? Que a Rua Jundiaí pega ela ali do Covabra e vai até ela encontrar com a... É Menegildo Tonora ali? Com a Avenida Brasil. Não, esse trecho. Né? Esse trecho nosso aí é o considerado centro comercial ali, né? E ali dá para fazer muita coisa bacana, né? De início, melhorar a iluminação, né? Porque vou ler aqui algumas propostas, vai falando aqui, eu já tenho algumas dúvidas aqui, a gente já vai... Eu não tô no Zap nem no Face não, tá? Tô aqui no nosso... Não, fica em paz, professor. Aqui, aí você já está falando do Respirando o Centro, seria isso? Isso, Respirando o Centro. O que seria Respirando o Centro? É criar... É a revitalização do centro comercial. Né? A gente vai trazer essas propostas, né? Vai trazer recurso para apresentar e executar isso. Então, o Respirando o Centro é criar jardins de chuva, né? A gente criar ali um... Jardim de chuva. O que seria isso? Jardim de chuva a gente vai pegar algumas áreas, vai identificar, né? Isso tem profissionais que estão junto com a gente. Isso envolve biólogo e envolve o arquiteto. Então a gente vai fazer, já está fazendo um levantamento dessa parte central, vendo os locais que a gente pode fazer esses jardins de chuva. Tá? Então é remover ali o asfalto, o concreto. Será que seria que a gente chama aqui em São Paulo de piscinão? Não, o piscinão é para você pegar essa água da chuva e concentrar ele, né? A gente quer fazer o quê? A gente quer trazer o verde, a gente quer levar um ambiente agradável, porque o centro é muito árido hoje na nossa cidade. Né? Tem um jardim bom ali, um parque que tem ali, perto, onde é a feira ali, as quartas-feiras. Tem o Parque da Cidade. Aquela área ali é bonitinha, eu gostei daquela área ali. Quando eu vou em Itupeva, eu me programo para ir às quartas-feiras, quando eu vou. Aí geralmente vou à tardezinha para comer um pastel ali na feira e fico ali presenciando. Inclusive até encontro colegas ali passeando. Aquela área é legal, hein? Sim. Inclusive nós temos um projeto lá, né, que é o Espaço MEI. Então, é isso que eu ia falar aqui. E o que é isso, o Espaço MEI? O Espaço MEI nós identificamos lá, onde tem o passeio que as pessoas fazem a pé dentro do parque, todo arborizado. Isso. Nós identificamos lá 55 pontos, onde daria para colocar estruturinhas, barracas, todo padronizadas, em torno do parque, e lá as pessoas podem divulgar o seu comércio, os MEIs, os artesãos, sabe? Toda essa... Sem alugar? Não, a gente faria um chamamento público. A gente faria um regulamento, uma legislação específica. Viu, João, esse incentivo que eu acho muito... Eu sou microempreendedor, a minha área não é tão ligada assim, mas eu tenho acompanhado muitas pessoas e as pessoas, como você disse, não tem nem noção. Pagar contador? Então, essa concepção do meio que eu acho muito interessante, vocês darem esse apoio. Porque ser empresário no Brasil hoje não é fácil. Não, é difícil, é pesado. E quando você vê um apoio desse, como você está falando do meio, é bem interessante. Sim, e fora esse local do Parque da Cidade, tem outros lugares da cidade que a gente pode desenvolver e dar essa oportunidade para esses empreendedores que estão iniciando. Né? Eles precisam de oportunidade. Né? E acho que a prefeitura tem toda a condição de fazer isso, porque é barato. Não custa nada a prefeitura. Né? E o valor que dá de retorno é significativo, é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, como um todo, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Você já falou que trabalhou com mulheres, né? Empreende mulher.
Então, eu vejo também uma falta, em geral, não estou falando de Itupeva, mas de Brasil, escola para formar. Esse MEI estaria dentro dessa concepção também, formar empreendedores, estaria dentro disso também. Sim, a gente vai disponibilizar todo o acompanhamento, né? Então, o Sebrae ele tem um portfólio enorme de cursos de graça disponível. Então, basta o quê? A prefeitura ceder o local, organizar, fazer as agendas e ofertar. Né? Porque demanda público tem. Né? O que falta, você vai ter. O que falta é isso, é a vontade. Ter alguém realmente que brigue, lute e cobre isso da gestão pública. Porque o prefeito, muitas vezes, ele fica ali só pensando em asfalto, pensando em fazer... Infraestrutura, né? Infraestruturas, mas essa parte do empreendedorismo, né, dessa cultura educadora, para fomentar esse segmento, acaba ficando, deixa que o pessoal se vira. Não, o pessoal, quem quer empreender, vai atrás. Realmente, a gente vai atrás, a gente briga, a gente luta, né? O brasileiro, ele é esforçado, né? Mas se tiver ajuda, se tiver apoio... Vai longe, né? Vai longe. A gente não precisa que dê nada. A gente não quer nada de graça. A gente quer oportunidade. Oportunidade. O que é o Espaço Verde? Crescimento Itupeva, IPTU Verde, mototáxi, que são essas concepções? Tá, vamos por partes. Vamos por partes. Hoje, Itupeva vem se desenvolvendo, vem crescendo de forma muito rápida, né? E se a gente não tiver cuidado de preservar as nossas nascentes, as nossas áreas verdes, então a gente tem que defender isso com unhas e dentes, né? E fora isso, os empreendimentos que vão surgindo, as casas, nós podemos dar o incentivo para os moradores criar áreas úmidas, né? Áreas de jardins ali, de vez concretar tudo, deixar uma área mais de absorção do solo, trazer painéis solares para ajudar na questão de geração de energia limpa, captar essa água da chuva, armazená-la para poder fazer a irrigação, lavar até a sua calçada muitas vezes. Isso vai ajudar muito o nosso município. E, em contrapartida, a gente dá um desconto no IPTU. Né? Então, esse IPTU verde seria isso, para as empresas, para as residências que aderirem a essa concepção ecológica de sustentabilidade, a gente daria um desconto no IPTU. Né? Então, a gente já vai... Isso tanto para as pessoas jurídicas quanto para a pessoa física. Pessoa física, exatamente. Exatamente. A gente vai elaborar isso. Isso tem que ser em conjunto com o executivo, né? Porque envolve uma demanda financeira. Então, a gente vai lutar, vai trabalhar para formalizar e colocar isso em discussão, e eu acho que tem tudo para ser aprovado. Eu acho que nenhum prefeito, independente de quem for... Está sendo uma proposta boa, né? Sim, embasada, séria. Você foi ali do legislativo, ali tem que ter uma coordenação muito interessante, né? Bem íntima, uma relação tem que bem... ter sintonia, né? Tem que ter sintonia. Sintonia para viabilizar esses projetos. Hoje Itupeva, não sei se o senhor está acompanhando, mas hoje Itupeva está totalmente... prefeito brigando com a Câmara Municipal brigando com o prefeito, e quem está perdendo com isso é a população, né? Então tem que ter sintonia, tem que ter ali conversas, né? Conversas propositivas, conversas que realmente façam com que a cidade cresça e se desenvolva, né? E nós temos essa capacidade de dialogar, temos essa capacidade no empreendedorismo, né? E também na política, a comunicação é tudo, né? Sim. E quando a gente fala de comunicação, não é... Daqui a pouco eu vou dar um curso de comunicação oratória, vou passar a tarde aqui no TEI até às 17h30. Então o pessoal pensa que comunicação é oratória, né? Também. Mas a comunicação é muito mais do que... É o dia a dia, né? Tem um debate, né? Tem a discussão. O que você falou é o dia a dia. Então, comunicação. Eu lembro que quando eu era vereador, né? Então eu era um vereador de oposição, né? Mas mesmo sendo de oposição, eu sempre estava ali conversando, dialogando com o governo, né? Trazendo as demandas, trazendo o meu ponto de vista e também buscando, entendendo o deles. E a oposição não é inimizade. Jamais. Não é rivalidade. Jamais, quando você tem uma oposição, é até salutar. Sim. Quando eu tenho um curso, inclusive eu vou até disponibilizar gratuitamente, com certeza até o final do ano, para quem quiser online, o curso se chama Como Debater. Debate.
E aí eu explico, né, que debate, você debate ideias, você não debate pessoas. Jamais. Entendeu? O Debate ideia. E o que infelizmente muito que vem acontecendo em Tupéva, os políticos, a maior parte está levando para o lado pessoal. Não pode. Esqueci agora o nome do... Muito pequeno isso. Do especialista. Eu tenho um triângulo, o melhor tipo de debate e o pior tipo de debate. O pior debatedor. E o pior debatedor é aquele que leva para o lado pessoal. Então, eu gosto da camisa amarela, tá? Você não gosta. Tudo bem. Okay. Qual o problema? Mas você não vai falar que a camisa é azul. Não, Carlos, essa camisa não é azul, ela é amarela. Você não gosta, tudo bem. Tá? E a gente vê que, às vezes, você tem que entender a pessoa. E entender não quer dizer concordar. Exato. E você pode discordar, mas hoje nós estamos no mundo, não é só Brasil, né? Uma polarização, é branco, preto, direita ou esquerda, e você começa a polarizar. E aí você um debate que não é muito legal é esse. Quando você vem polarizar. E às vezes você tem no centro algumas ideias legais, sim, e elas não são debatidas, não são apresentadas. Você quer esquerda ou direita? É alto ou baixo? É gordo ou magro? Aí você se perde. Então, nos debates, outro dia eu vi uma pessoa, foi na mídia, as pessoas não gostam de ser convencidas. Por quê? As pessoas não gostam de ser contrariadas. Qual o problema? Então, o bom comunicador, eu gosto de ser contrariado, eu quero ser convencido. De repente, a tua ideia é melhor do que a que eu tinha. Sim. Quantas vezes eu, nos meus 59 anos agora, mudei de ideia? Qual o problema de mudar de ideia? Desde que a ideia seja bem fundamentada, seja bem apresentada. Então, no meu curso de debate, repito, que até o final do ano, com certeza, é gratuito para quem quiser assistir, só fazer contato com o professor Calazans, a gente vê isso. Então, na política, você sabe, eu acompanho a política, sabe desde quando? Eu acho que eu estou velho, desde 76. 76. Caminhada, hein? Eu mudei para Itupéva e, na época, o meu pai foi... Vereador? Não. Ele foi vereador em 82. É a primeira vez que ele se candidatou, mas não ganhou em 82. Foi só, acho que em 86. Mas ali, ele foi mesário. Tá. Eu me lembro, eu me encantei. Eu tinha 10 anos ali, eu fiquei ali, meu pai trabalhando, eu fui lá ver ele trabalhar. E na época era o candidato único, que era o seu José de Oliveira, não sei se você conheceu. Não, pessoalmente não, mas a história... Conheci o seu José de Oliveira, ele ganhou. Aí eu me encantei, né? Me encantei com a política e... o seu José de Oliveira depois, até que ele se tornou depois diretor, foi diretor com várias gestões. Sim. Então eu me encantei com a política isso aí, né? Nessa época, vendo os debates. Hoje mudou muito, né? Sim. A concepção é outra, a concepção é mais hostil. E a política é uma coisa... É bacana você se remeter a essa parte da história, né, de quando, né, o senhor se encantou com a política. Me encantei, eu me encantei com a política. Eu também tenho referência na política da minha família, porque o irmão do meu avô, o José Tozzi, foi um dos primeiros vereadores de Itupéva. José Tozzi? José Tozzi foi um dos primeiros vereadores eleitos por Itupéva. O meu pai e o meu tio disputaram. O seu pai disputou? Meu pai disputou para vereador e meu tio também. O Marinho? O Marinho também disputou para vereador. Eu sabia dessa. Os dois disputaram também, né? Acho que o meu pai... não, juntos? Não. O meu pai, momentos diferentes, o meu pai, se não me engano, foi quando o Bertassi ganhou. Ele foi candidato a vereador. Isso, com o Nofrinho era vice, eles eram, né, são amigos até hoje, né, o Nofrinho e meu pai, e aí convidaram ele foi candidato. E o meu tio foi depois na outra. Vocês são parentes? Nofrinho? Tartalha? Tartalha... Cutoso não, tem... Não, Cutoso, mas amizade eu sei. Desde a nossa época, né, eu, Nofrinho, seu pai, eram todos assim da mesma... Nofrinho também, Nofrinho é uma turma mais adiantada. Então já tenho na minha família também, né, uma trajetória também na parte política também, onde eu também acompanhei meu pai na campanha dele, né? Naquela época podia fazer pente, podia fazer camisa, né? Até hoje tem lá um pentinho dele lá, aquele pentinho de barba, né? E tem barba aí, teu pai? Tá lá, o bigode mantém 100%, a barba dando umas falhadinhas, tá branca, né? E o seu José de Oliveira, ele foi candidato único, ele substituiu o Valdemar Quiquinato, que é o pai do Alexandre Quiquinato, não sei se você conhece o Alexandre. Infelizmente faleceu recentemente. Isso, recentemente eu recebi a notícia, eu estou num grupo lá,
E eu me lembro que eu era jornaleiro. Hoje eu sou jornalista, né? Eu trabalho na área do jornalismo, assim, como apoio. Eu não sou jornalista, não, mas trabalho com a mídia. E na época eu ia lá entregar o jornal lá para o seu José. Eu falava, pai, o prefeito me atendeu. E o prefeito José de Oliveira, ele conversava comigo. Eu tinha 11, 12 anos. Eu entregava o jornal na prefeitura e muitas vezes ele parava e conversava comigo. Eu achava isso aí estranho, um prefeito conversar com um menino, né? E ele conversava comigo. E aí, claro, conversa rápida de um adulto com uma criança, né? Mas hoje é difícil ver essas coisas, né? E depois ele deixou de ser prefeito, foi diretor, aí eu entrei na aeronáutica e ele gostava de falar sobre aeronáutica. Eu trabalhava na Câmara, o seu José de Oliveira, ele foi diretor da Câmara Municipal, aí sim, quando meu pai foi vereador. E aí era legal, eu sentava lá e ia tomar chá, gostava. Era lá embaixo ainda, lá na... Perto da rodoviária. Perto da rodoviária. Então eu ficava lá, subia, ficava lá tomando café, muito bom. Então essa pegada política, o tempo que a política discutia, conversava, havia diálogo, rivais, né? Podia ter conflito, mas não confronto. Exato. Conflito. Outro dia respeito, né? A minha filha, eu estava passei por uma manifestação política, não estava participando, passei, aí eu mandei para minha filha, né? Mandei para o grupo da família, a minha filha, pai, pelo amor de Deus, sai daí, pai, sai daí. Eu falei, o que foi? Era com medo, sai daí, pai, porque depois eu até entendi, né? Hoje você está um problema tão, a situação está tão conflitante ou confrontante, né? Não é mais conflito, que as pessoas têm medo até de se posicionar politicamente, que a sua posição pode, se você não é isso, se você é aquilo. Até dentro da própria família, né? A gente já viu, né, questões de irmãos não se falarem, primos deixarem de fazer o churrasquinho por uma questão de política, né? Porque um é Lula, outro é Bolsonaro. E tem como resgatar isso? Ou você acha que tem? Eu acho que depende. Eu acho que depende dos políticos. Dos políticos. Mais dos políticos que Enquanto os políticos ficarem alimentando esse ódio, ficar alimentando essa rivalidade, vai ser difícil, né? Então eu prego da seguinte maneira: eu respeito a sua opinião, quando você falou, respeito E respeitar não quer dizer aceitar? Aceitar. Se não aceitar, não vou aceitar mais, eu vou respeitar. Exato, né? Mas a gente tem que ter clareza, né? Eu falo assim, de vez a gente perguntar para o candidato ou para alguém, você é de direita ou você é de esquerda? Não, quais são as suas ideias? Quais são as suas propostas, né? O que você pensa? Para o povo, né? Para o povo. Né? E em cima disso, você faz a leitura. Você tira, me identifico, não me identifico. E também ter um olhar assim, né? Eu vou votar só porque ele vai fazer vai suprir as minhas expectativas, mas será que não é melhor a gente votar num candidato que vai realmente olhar por todos, né? Por uma maioria, de vez ser aquele candidato de uma única pessoa, de um grupinho, né, de meia dúzia. Então a gente também tem que ter essa consciência, né, eu acho. E depois que a pessoa, seja lá do executivo, do legislativo ganhou, ele não trabalha mais para os seus eleitores, mas sim para o povo, né? Exatamente. E a questão da mobilidade em Itupeva, como que está? Um caos. Deixa eu fazer uma colocação. Eu moro em São Paulo, capital. Tem um negócio lá em Itupeva, então eu estou sempre lá, a minha cidade é lá, volto lá. Mas algumas vezes, a quem sabe do problema de São Paulo. Hoje até vim tranquilo, eu moro aqui na Zona Norte, vim rapidinho. Mas outro dia eu fui lá para Itupeva de manhã, saindo lá pela Eloy Chave. Certo, pega Dom Gabriel ali. Pega Hermenegildo Tonoli, né? Rapaz, fiquei parado ali. Ali tem alguns entroncamentos aqui que faz aquela curva ali para tudo. Não tem como dobrar aquilo? Como que é? Ali tanto a Hermenegildo... A velocidade também, 60, eu acho tão pouco aquela velocidade naquela estrada ali. É pouco ou eu estou sendo muito... Isso está relacionado à mobilidade também ou é só uma observação minha? Não, a Hermenegildo, ela tá absorvendo tanto Itupeva quanto Jundiaí, as pessoas que precisam usar essa via para trabalho.
Então, os horários de pico ali. E para ajudar, eles estão fazendo uma reforma, estão fazendo recapeamento, estão fazendo algumas mudanças E lá. ali tem um. Ali é o centro industrial, ali, a área industrial. Tem uma área industrial ali muito grande de Jundiaí grande. ali, né? Que contempla muito a parte de Jundiaí. Então quem vai trabalhar ali, quem... Acaba sofrendo bastante, né? Mas ali para ampliar ela é recursos estadual, né? Ali tem que ser uma briga... ali não é lei estadual. Ali tem que ser uma briga, acho que tem que unir as cidades ali, Itupeva e Jundiaí, juntas, brigarem com o governo do estado de São Paulo para trazer investimentos para melhorar a infraestrutura, melhorar faixas, tanto da... Melhorou bem, né? Porque ali, não muito tempo atrás, era mão dupla. Da Dom Gabriel. Bem, né? Não, já melhorou, mas é que a demanda está muito grande, né? E a mobilidade trazendo agora dentro de Itupeva, nós também temos ali, já está bem complicado os horários de pico. Sim, eu peguei ali no Banco do Brasil. Onde está o Banco do Brasil agora? Ali no Banco do Brasil. Sentido hospital ali, outro dia eu peguei, fiquei parado, horário pico, eu fiquei parado, falei, não posso, eu vim de São Paulo, tô pegando congestionamento em Itupeva, e peguei. Exato. Rapaz, então ali a gente vai precisar... No horário pico tá embaçado, né? Sim, a gente vai precisar ali é o ponto, é o pico principal ali? Agora a gente tem vários pontos de gargalo na cidade. Então tem pontos na Avenida Brasil, tem pontos na Emancipadores, tem pontos na Nelson Gula, que vai lá para Nova Montserrat. Então a gente tem vários pontos ali, tô subindo pro Cafezal, né? Ali também. Do José Marque. Então você vê que vários pontos da cidade já estão travando, né? Horário de manhã, horário do almoço e final da tarde. Então a gente vai precisar de gestores com capacidade técnica e coragem, engenharia de tráfego ali, né? Para poder fazer novas vias, novos caminhos para que Itupeva consiga desafogar. É possível, vai ter que ter muita coragem, né? Vai ter que mexer com desapropriações. Aí. Mas não vai ter jeito. Ou vai ter que ter essa postura, essa coragem, enfrentar, ou nós vamos continuar só tampando o sol com a peneira, né? E fora isso, eu tenho um projeto que eu quero regulamentar a questão do mototáxi. Isso que eu ia perguntar. Mototáxi, aqui em São Paulo, graças a Deus, não tem. Eu tenho até medo, né? Eu fui motoqueiro bom tempo, motoqueiro de viajar mesmo, pegar a estrada. Então eu conheço... Eu fui em Guaratinguetá, uma outra cidade do interior de São Paulo, que minha esposa é de lá, tenho filhos, morei lá um bom tempo. E esses dias atrás, eu estive lá um domingo e precisei pegar. Não consegui Uber, e aí tinha táxi que não acaba mais lá. E eu peguei, sabe o que eu gostei, rapaz, do mototáxi? Eu falei, rapaz, vai devagarinho. Não, ele foi bem devagarinho ali pela cidade. Sim. E eu tinha muito medo, né? Mas ali é uma cidade muito tranquila para se andar. E o motoqueiro eu falei, só velho, hein? Cuidado. Cuidado. Mas aqui em São Paulo, nem pensar. Eu fui motoqueiro na década de 80 e tenho muito medo de moto, porque a realidade de São Paulo é outra. Mas quando eu fui em Guaratinguetá, até minha esposa, você pegou o mototáxi? Eu falei, depois, né? Eu tirei foto, você pegou, porque ela conhece o tráfego aqui, né? Meus filhos, o tráfego de São Paulo. Você andou de mototáxi lá em Guaratinguetá? Eu falei, tranquilo. Aí foi lá pro bairro do Pedregulho, depois fui pro centro. Tá vendo? Mas isso quebrou o paradigma. Porque eu era contra... levando-se, em São Paulo não tem, né? Capital. Levando-se em consideração o que eu vejo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não sei como está hoje, mas há pouco tempo morriam 2 por dia. Sim. Não é se acidentavam, não. Morriam. Não sei se ainda está assim. Era mais de 2, na realidade. Se acidentar, então, nem se fala. Sim. Mas eu achei o negócio, eu gostei. Achei o negócio válido, barato, rápido, prático. Exato. Eu gostei. Tem isso lá em Itupeva ou não? Não tem. Tem aqueles aplicativos, né? Mas não de moto, né? Tem aquele moto... tem? Moto alguma 99 coisa. Lá no fim. Alguma coisa desse tipo aí. Só que pelo aplicativo é uma relação meio fria e não passa pela fiscalização do município. Então a gente vai querer criar essa lei para regulamentar e trazer essa confiabilidade... Essa confiança, essa confiança tanto para quem vai ser usuário, né, para o passageiro, quanto para o motoboy. Então, com essa lei, nós vamos trazer equipamentos de segurança obrigatórios, né? Então, capacete adequado, motoboy usar o colete adequado, a moto tem que estar toda certinha, regularizada, com aquela anteninha corta a linha de pipa, enfim. Mata cachorro. Mata cachorro. Tudo que a legislação pede de segurança, a gente vai exigir em lei. Tanto para a questão de segurança para o motoboy,
quanto também para o passageiro, né? E Itupeva é um território muito espalhado, né? Então as pessoas falam, mas isso vai conflitar com o Uber, vai conflitar com os próprios taxistas. Não, tem demanda, Não, tem demanda público para todos. Demanda e porque, público, né? porque o cara que está lá na sua chácara, na Nova Era, ou lá no Iandijara, e precisa descer para o centro da cidade, muitas vezes ele pede ali no Uber, o cara rejeita, porque a distância, a estrada não ajuda, o taxista também fica meio acuado. Agora com o mototáxi, não. O mototáxi, quando o cara vai lá, vai ser barato, o cara vai ir. Então isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai ajudar na mobilidade urbana da cidade. E eu aprovo, né? É que negócio, né? Não vou dizer que eu era contra, né? Eu moro na Zona Norte, trabalhei muito tempo na Zona Sul, no aeroporto, então você cruzava praticamente São Paulo e em São Paulo ainda há um ambiente não muito amistoso entre motorista de carro e motorista de... Sim. Então eu via isso aí com grande preocupação. E eu vi uma das propostas é esta, então achei interessante, né? A gente tem que pensar um pouco fora, né, da casinha. Não adianta ficar aquela mesmice, achar, não, mas Itupeva ainda, Itupeva, cidade pequena, Itupeva, não. A gente tem que trazer projetos de relevância, projetos importantes e mudar essa mentalidade. Por que Itupeva não pode ter? Por que Itupeva não pode criar... Itupeva, hoje espaços... você falou que está com 70 mil pessoas aproximadamente. Exato. Quando eu morei lá, tinha 10. Ó, você ver. 10 mil, década de 70. Quando eu antes tinha era, 10, antes era assim, a gente falava, era a padaria do Arley, padaria do Arley, o poço do Armando Salles. Eu me lembro... A gente dava referências. Eu me lembro quando era... a gente aqui é partidário, sempre falando isso, mas eu me lembro quando eu era garoto, sabe quem sempre ia em Itupeva? Maluf. E tinha uma coisa interessante, o Maluf, ele tinha uma chácara ali no caminho da mina, e ele ia, às vezes, ficava muito tempo sem ir, ele tinha uma memória fenomenal, e ele lembrava das pessoas. E eu me lembro que ele foi na padaria do Arley, o Arley se encantou, né? Ele falou, chamou o Arley de Arley. Mas como que pode isso? Depois de bom tempo que ele passou por aqui, veio aqui e me chamou pelo nome, né? Então essa pessoalidade é muito interessante, muito a gente gostosa, tem que manter isso aí, né? Interior. E agora uma outra coisa ali, né? Itupeva tem como fala, uma renda muito boa ali, né? Você tem ali, esses dias eu estava indo eu tenho uma irmã que mora em Campinas, indo para casa dela, tá lá, o pedágio de Itupeva. Aí minha filha, mas aqui é Itupeva, pai? Eu falei, é Itupeva. Então você tem o pedágio de Itupeva, né? Sim. Que fica ali perto do Waterhouse, como que é ali? Aquele verdade, parque aquático ali. Isso, tem na Bandeirantes e tem o da Dom Gabriel. Então tem da Dom Gabriel, que é para Cabriúva, não é isso? Para Cabriúva. E ali você tem também aquele parque aquático e o outro parque também. O Hop Hari. Também é Itupeva, né? O Hop Hari é Vinhedo. Não é Itupeva, é Vinhedo. Não, mas o outro... O Wet n Wild Itupeva, o Hotel Cian Itupeva, o Outlet Prêmio Itupeva. O Outlet é Itupeva? É Itupeva. Apesar de eles colocar lá na placa São Paulo, né? Mas é Itupeva. Mas é Itupeva. É Itupeva. Então... E ali você tem um parque industrial enorme. E aí isso dá uma boa rentabilidade em termos de imposto. Não tem uma renda a Itupeva, boa. Esse ano vai arrecadar por volta de 600 milhões. 600 milhões? 600 milhões. Então é um orçamento robusto, é um orçamento importante e que tem que saber ser utilizado, né? Coisas que os gestores... dá prioridade. Exatamente, né? Tem que ter responsabilidade fiscal, né? Uma das pautas, quando eu fui vereador, a gente sempre lutou muito e conversava, né, com a base do prefeito, sempre para cumprir o orçamento, né? Tanto é que no nosso mandato a gente pegou greve dos caminhoneiros e pandemia. E Itupeva não ficou quebrada nesse período. Por quê? Porque nós não deixávamos o prefeito remanejar o orçamento como ele queria. Então a gente deixava no máximo 5... O legislativo segurava, né? Então a gente tinha ali toda uma preocupação em cumprir a meta fiscal, né? A gente ter essa responsabilidade do orçamento. E são perguntas, né, que a gente sabe que nem sempre é da alçada do município. A gente sabe que nem sempre, nem tudo. Mas segurança, como que está lá a segurança? Vocês têm a Guarda Municipal muito boa. Sim, a Guarda... Eu gostei da Guarda Municipal, conheci, né, a Guarda Municipal mais de vista, né? Na época, colegas que trabalham, tenho amigos de infância que trabalham lá hoje, né?
Conheci o Bonequinho, que foi comandante. Sim, grande Bonequinho. Bonequinho foi comandante. Eu conheci o Bonequinho quando era policial ainda. Então eu tenho assim um apreço. Vi nascer, não lembro quando nasceu a guarda, mas vi nascer. Mas é uma das, né, segurança é uma das preocupações. Embora hoje... nem sempre, né, toda a questão de segurança é da polícia polícia municipal que é, desculpa, estadual, né? Estadual, exato. Hoje a guarda municipal não é mais só para preservar patrimônio público, como era antigamente. Ela né? faz o trabalho que virou polícia. Virou né? polícia. Virou polícia. Na prática virou polícia. Eles fazem um trabalho muito, muito, muito bacana, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Precisaria aumentar o quadro, precisaria aumentar o canil, as horas extras. O canil, inclusive, deixa eu fazer uma... Pode ficar à vontade. Eu queria conhecer, esqueci o nome daquela cadeira, tem uma cadeira lá que é famosa. Tem vários lá. Mas tem uma lá que ela ajudou, geralmente ela é solicitada da região. E já trabalhou aqui, até aqui em São Paulo, nós tivemos um problema aqui em São Paulo, esqueci o nome da cadeira lá, eu queria conhecer, até conversei com... da guarda, eu quero conhecer esse canil. E cheguei até a agendar para conhecer o canil e acabei não indo, né? Mas eu quero conhecer a guarda municipal nos detalhes e o canil ali é famoso, é referência no Brasil. Importante, é referência. Importante esse instrumento aí para aprimorar a segurança pública, né? Mas Itupeva está uma cidade, não vou dizer violenta, né? Mas que fica numa região ali meio turbulenta, ali Campinas, Jundiaí. Tem várias rotas de fuga, né? Tem várias rotas de fuga. Então, o que acontece? Como Itupeva não tem ainda um juiz titular... inclusive lá tem fórum, né? Tem fórum, mas ele não está dando conta, né? Só tem uma vara só, né? Precisaria aumentar e a gente só tem o juiz que ele fica transitório. Né? Juiz substituto ali? Substituto. E isso dificulta muito essa questão de assaltos nas residências. Porque o bandido criminoso... Naquela área do Cafezal, tem muito isso ou não? Tem, até hoje... Eu achei aquela área ali... O próprio Neandijara, né, um condomínio fantástico, foi violentado lá, famílias, crianças né, foram mantidas em Apesar que a situação gente não há mais que se falar em violência, né? Aqui é mais violento, ali não é mais violento, generalizou, né? O que está pegando realmente são assaltos a residências, né? Então, tanto em condomínio quanto em bairro, condomínio, bairro, os caras estão indo com vontade lá para assaltar por causa que não tem um juiz que pegue e aplique a lei e segure. Entendi. Porque o substituto... Ele é transitório, como você disse. É transitório, então ele não vai dar penalidade máxima, ele não vai segurar o cara, manter, sabe, na delegacia. Então os caras veem essa facilidade e vêm para cá. Né? Então é uma questão que os gestores também, os vereadores e o prefeito tem que... Dá para trabalhar nisso? Tem que lutar ali com o judiciário para resolver isso o quanto antes, né? Isso é um dos fatores que vai melhorar, né? Com certeza, essa situação e, lógico, aumentar o efetivo da guarda, melhorar a hora extra para poder rodar mais à noite, madrugada, ter mais veículos rondando, então isso faz a diferença. E a saúde lá, como que tá? A saúde é um dos grandes gargalos, né? E acho que em todos os municípios a saúde é pauta, mas em Itupeva ela tem um histórico muito negativo, né? Porque nós só temos um hospital. Posso ser sincero? Há pouco tempo, eu nem lembro o ano, há pouco tempo uma prima minha morreu lá em Itupeva e ela, eu não lembro que ano que faz, não faz muito tempo não. E acompanhei, por acaso no dia que ela morreu, eu passei a tarde com ela, né? Uhum. E ela estava bem debilitada, vários problemas, mas faltou uma ambulância UTI para transportá-la. Ai, que absurdo. E falaram lá no hospital, ela morreu porque faltou transporte. Na realidade, é claro que a família estava se conscientizando, cortizando, né? Mas não deu tempo. Mas a gente não vai culpar a morte dela ao hospital de Itupeva. Não posso fazer essa relação, porque ela estava muito debilitada, do jeito que ela estava debilitada. Nova, tinha menos de 50 anos. Nossa, tudo indicava que ela ia... A culpa não é do hospital. Não estou culpando o hospital, muito menos os médicos. Não posso fazer... Mas a gente fica não posso imputar. Mas a pergunta que eu faço uma que eu fui ao hospital não mudou muito daquilo que eu conhecia na década de 70. Eu me lembro quando inaugurou o hospital. Final de 70, 80, uma coisa assim, final de 70, início de 80. Eu me lembro quando inaugurou.
Eu lembro da construção, mas não mudou muito, Tozi. Não. Só vai. Eu falei assim, é o mesmo hospital, e praticamente aí não tinha aquela infraestrutura de UTI. Não dá para melhorar isso, não? Tá. Na verdade, o que nós temos que fazer é uma UPA. Porque ali é municipal, o hospital ali? O que é? O prédio é municipal, né? É tudo municipal. É uma OAS que administra, né? Uma OAS que administra. Mas é municipal, né? Recurso público municipal. E o que nós precisamos é uma UPA. O Itupeva precisa de uma UPA urgente, ou na área central, ou na Nova Monte Serrate. Não tem uma UPA. Hoje é só o hospital. Só o hospital. E tem as UBSs, né? As UBSs. Mas a UPA ela vai fazer esse papel de receber as pessoas que estão com uma dor de cabeça, que está precisando. Pronto atendimento. Pronto atendimento. E o hospital você direciona para as questões mais sérias, acidente, internação, né, cirurgias. E aumentar ali o quadro de profissionais, né, médicos especialistas, né? A gente não tem ali um quadro bom. Um quadro bom. Então isso dificulta muito. Ali o atendimento é só clínico geral, né? Aquela demanda enorme. Coisa é Jundiaí, né? A turma vem para Jundiaí. Mas é possível sim. Eu acredito que o primeiro passo é criar ali uma UPA para desafogar esse atendimento do hospital. E aí você começar a fortalecer a estrutura do hospital para essas questões de internação, emergência, cirurgia, UTI, né? E ali tem convênio médico ali na cidade do Itupeva? Não. Privado? Sim. A gente tem a Unimed e a Soban, né? Só que eles atendem também de segunda a sexta até às 7 horas, depois fecha. Final de semana, sábado, acho que até 1 da tarde. E daí domingo, aí, fim da tarde... Jundiaí. Aí o cara que tem o convênio também tem que ou vai para Jundiaí ou vai, dependendo da situação, vai para o próprio hospital municipal, né? Dependendo da situação. Então até isso a gente precisaria também de uma certa imposição, né? Ajudar, muitas vezes flexibilizar, entender por que essas unidades não estão ficando até mais tarde. É a taxa que está sendo cobrada, está cara, então por que não reduz a taxa para eles poderem estender o horário de atendimento? Né? Então o município também dá uma contrapartida para ficar atrativo para esses planos de saúde ficarem até mais tarde, para poder absorver também essa demanda. Isso também ajuda a desafogar o hospital. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na área da educação. Eu ouvi, não conheço, tá? Infelizmente não conheço detalhes da educação, mas eu ouvi elogios de Itupeva, educação municipal, né? Sim. Apesar que eu estudei lá, hoje mudou tanto, né? Fundamental, ensino médio, essas coisas. Então eu passei um bom tempo da minha vida estudantil ali. Mas eu ouvi dizer, Tozi, que tinha uma escola que parece que a prefeitura cedeu uma parte do projeto, o Estado outro, mas não foi concluído. Como que está essa história da ETEC, ou alguma coisa, escola técnica? Tem alguma coisa lá? Ou passou por lá? A ETEC, infelizmente, ficou só no papel. Mas chegou a ser ventilado esse projeto? Sim. Não seria uma escola técnica pública? Certeza, a minha filha mais nova, certeza. Ela está fazendo o FABC Neurociências lá. E ela fez a ETEC aqui, né? Que é um braço da FATEC aqui, né? Então eu estive lá. Como eu achei interessante essa concepção que tem aqui em São Paulo, né? Da escola técnica. Mas é uma coisa... E quando eu fiquei sabendo que esse projeto estava sendo ventilado em Itupeva, eu fiquei muito contente, mas eu nunca vi. Infelizmente não foi adiante, porque foi idealizado por uma gestão, que na época era do Bocalon. Aí ele perdeu a eleição, veio o Marcão. O Marcão não quis seguir o mesmo projeto, ele quis mudar o formato do prédio, porque o Ricardo estava com uma assinatura de um arquiteto famoso, ele falou, não precisa tudo isso. Aí nessas questões miúdas, foi perdendo os prazos, o recurso. Então chegou a ser ventilado. Então. Chegou a ser ventilado. Seria uma escola técnica? Seria uma escola técnica estadual, Centro Paula Souza seria. Paula Souza, Centro Paula Souza. Só que nós temos a capacidade, e quando a gente estava lá na Secretaria de Indústria e Comércio, nós começamos a fazer esse projeto, que é o quê? A prefeitura ter um espaço, um prédio, pode ser alugado, pode ser próprio, tá? Então a prefeitura entra com o espaço, e nós podemos fazer parcerias, porque existe com o Sebrae, com o próprio Centro Paula Souza, com o Senac. Já tem parceria? Já existe, só que são todos espalhados. Então, seria concentrar. Concentra tudo num único local. E nós podemos ainda, tendo esse local de referência,
né? Nós podemos fazer parceria com as empresas. Tem muitas empresas que querem montar laboratório, né? Ceder, por exemplo, a um curso de empilhadeira. Com certeza, empresas vão ceder o espaço, vão ceder a empilhadeira, né? Você não precisa ter um espaço gigantesco com todos esses equipamentos. Você tem na própria cidade, você tem empresas, empresários que estão dispostos a ajudar. Então é uma questão realmente de empreendedorismo, né? De visão, de iniciativa, de sair, achar que tudo você tem que ter prédio, construir. Aí a gente vê política ligada de uma maneira ao empreendedorismo. Você pode ter um centro técnico público, sem ter uma bandeira específica, né? De um Centro Paula Souza ou de um Senac. Então eu vejo nessa concepção, né? Ser mais dinâmico e suprir essa demanda que está gigantesca na nossa cidade. Bem, estamos caminhando para o final. Gostei muito, né, de ter conversado aí com o nosso amigo. Eu não sei se a plateia aí tem alguma coisa assim tem um ou outro plateia, algum ponto interessante para falar, questionar, tá tudo tranquilo? Então tem uma plateia aqui, né, se posicionou já favorável. Então, Tosi, como empreendedor, tá, eu quero desejar sucesso. Obrigado. Né? Como político, sucesso. Eu acho que não tem como você não separar política e empreendedorismo, porque as políticas, né? Sim, política ela pode ajudar e muito. O exemplo é onde nós estamos aqui, né? Esse ambiente de empreendedorismo. Deixar aí um grande abraço para a família Tosi, Marinho, né? Um grande abraço aí, João Tosi. Você tem esposa e filhos ou filho só? São filho? Não, eu na verdade tô noivo. Ah, tá noivo? Tô noivo. Eu vou caso agora em janeiro, dia 18 de janeiro é meu casamento, tá marcado. Depois de 9 anos ali. Para de enrolar, rapaz. Na minha época lá, o pai pegava a espingarda lá em Tupéva, lá o pessoal usava. Mas a gente caminhou com muita consciência, né? Estruturando aí, a gente construímos a nossa casa, agora estão pagando o casamento, é tudo muito caro, né? Então se não tiver disciplina, planejamento, as coisas não. É uma outra coisa, né? Semana passada eu estive aqui com uma senhora falando sobre. Ela tem uma clínica estética. E ela trabalha com várias concepções. Uma delas é o Dia da Noiva. Dia da Noiva. Então a gente falou sobre isso, né? Que ela falou sobre o casamento, falar sobre a maquiagem. Mas nós falamos, o Dia da Noiva não começa um Dia da Noiva. Começa às vezes um ano ou até mais. O nosso né? planejamento já está um ano e meio. A gente já vem conhecendo os fornecedores, fechando e toda essa logística aí para chegar no dia. Isso é planejamento, isso é coisa de político. Rapaz, tem que ter planejamento. Você falou do empreendedorismo, é planejamento. É no dia a dia, tá na nossa vida. Um colega meu, ele queria montar uma escola de palestrantes aqui na Zona Norte. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu falei, vai alugar? Vai. Tanto, tá. Contador, carteiras, mídia, equipamento. Quando ele viu, falou, rapaz, pensa que ia lá. E em quanto tempo você vai ter o retorno, o cashback ali, né? Quanto tempo? Exato. Então, isso é planejamento em tudo, né? Em tudo na vida, né? Você é um pré-candidato, você tem que planejar. Isso é viável, não é viável, como que as coisas... Né? Então, o planejamento, a programação é tudo. Né? Em todos os setores. E do lado pessoal, lado afetivo. Eu falo, se a nossa vida pessoal tiver uma bagunça... Você não consegue organizar as demais coisas. Tem que ter organização. Exato. A gente é reflexo da nossa casa, né? Então, caminhando para o final, eu peço que vocês convidem para que vocês conheçam o site do professor Calazans, conforme eu falei aqui. Eu não sei até quando... Mas, com certeza, até o final do ano de 2024, eu vou conceder gratuitamente um curso de comunicação e oratória com foco em debate. O que é o debate, como fazer um debate. Eu entendo, João, que na política são 2 pontos importantes, que é a comunicação e é também o direito. Quando eu falo, eu acho que o político não precisa ser um especialista em comunicação, formar em comunicação, e também não precisa ser formado em direito, mas ele precisa conhecer o básico. Assim sendo, então, eu produzi por intermédio de assinatura o interessado em política ou interessado em assessorar, ele, sendo assinante, ele tem vários cursos de comunicação e oratória e direito, tá? Direito administrativo,
outro dia eu estava numa instituição que eu trabalho aqui em São Paulo como voluntário, e as calçadas foram tomadas por lixo. E aí houve uma briga, mas a calçada é responsável de quem? Aí houve até tinha políticos envolvidos, responsabilidade da prefeitura, ou da pessoa? Eu jogando pro outro, eu falei, não, aí eu até falei com um político lá, não, você precisava conhecer isso. Então é público, mas a responsabilidade é privada. Então, todos têm a sua parcela de responsabilidade. Eu me lembro uma vez numa campanha política, que um candidato a vereador falou assim, se eu eleito for, eu vou instituir a pena de morte no Brasil. Meu Deus. Ele falou isso na televisão. Eu falei, esse rapaz, né, tá deixando de conhecer alguma coisa. Eu vou instituir a pena de... E aí, na realidade, ele depôs contra ele, né? Porque ele demonstra ignorância em relação a esse assunto. Mas eu acredito que, às vezes, uma pessoa simples, não tem noção. Ele pode até ser a favor da pena de morte. Mas daí ele instituir a pena de morte no Brasil não dá. Ele pode até se posicionar a favor. Sim. Então, com a finalidade de dar o mínimo necessário, eu criei esse curso, né, que na verdade é uma assinatura, e aí a gente dá todo o apoio, ensinando o que é um debate, o que é uma discussão, e muita coisa que nós temos na área, né? Eu tenho um curso agora muito interessante, que é leitura corporal, né? Você está relaxado, você está relaxado, tenso, você está fechado. Se o interlocutor ele está receptivo ou não receptivo. E outra coisa também, né, que eu trabalho, que são temperamentos, que é comunicação, né? Você vê hoje político que tem pavio curto, né? Estoura rapidinho. Estoura, né? E já foi. Não adianta falar, não, já era. Ciro Gomes. Não pode. Então, isso é comunicação. Sim. Dentro da psicanálise. Então, na nossa abordagem, ele tem uma ampla, né, gama de ensinamento de gerenciamento de crise, é outro modo que eu tenho, como gerenciar uma crise, porque você gerencia a crise. Direto. Entendeu? E crise da comunicação, você pega a pandemia, foi uma grande crise. E às vezes a gente vê a pessoa não está preparado. Então, emocionalmente. Um dos modos é gerenciar crise, tá? Dentre várias coisas. Então fica aí o convite para conhecer o Instituto Professor Calazans, tá bom? E lá nós temos vários cursos e uma das abordagens é ciências políticas. E a gente trabalha também com, que nem eu falo, hoje à tarde, daqui a pouco vou dar aula de comunicação a tarde toda. E a comunicação, às vezes a pessoa faz um curso teórico e para nisso. E não é. Isso aqui é uma... Tem gente que vem aqui e treme na base. E tem gente que nem vem. Fica com medo. Fica com medo, mas fala, você é empreendedor. O empreendedor é comunicação. Semana que vem, dia 13 de agosto, eu estou com meu irmão, ele vai falar sobre... Ele é especialista em segurança privada, equipamento. E ele falou, não, eu vou falar do TAI não, do inteligência artificial. Eu vou falar, vamos lá. Mas eu falei, Celso, vamos falar sobre inteligência artificial, eu não tenho nada contra isso, mas as pessoas hoje estão evoluindo tanto para a área tecnológica, que é isso, mas estão esquecendo o lado pessoal. Aí como se comportar, né? Entendeu? Por trás dessa tecnologia, né? No Brasil, essa semana eu vi alguns episódios em que o controle de acesso, segurança, bateu num hospital, bateu no paciente, mas bateu assim de nocautear. O camarada tinha uns 60 anos, teve um problema de comunicação, a gente entende, mas não justifica um segurança de dois... O cara vias de fato. Não foi nem via de fato, porque via de fato é mais um empurrão. Ele agrediu agressão mesmo, violentamente. Então eu falei pro meu irmão, você está aí estudando IA já, tudo bem, mas onde fica então as pessoas, humana, a inteligência emocional? Então, esse é outro ponto que nós trabalhamos também. Então, o candidato, eu estava acompanhando uma campanha política há pouco tempo no Brasil, que os candidatos ficavam mais justificando o que ele falou do que apresentando o projeto. O que você falou? O que você falou isso? O que você quis dizer com isso? E eu falei, cadê o programa? Então, mas isso é inteligência. Tá? Exato. Então, fica aí o convite para participar da nossa Academia de Comunicação Oratória, também voltado para o empreendedorismo. Tá ok? Esses são os nossos contatos, tanto do Zap, telefone que é Zap, o nosso e-mail, tá? E o nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos. Esse é um vídeo que vai para o canal do YouTube, depois você fica à disposição para fazer os seus cortes, colocar na mídia em geral, que você quiser, toda a liberdade. Compartilhar. Tá? E aqui nós estivemos com... João Tozzi. João Tozzi, para mim foi um grande prazer, tá?
Prazer tê-lo foi aqui. todo meu. E quem sabe a gente volta aqui, né, em outro momento, para conversar mais sobre Itupeva, minha cidade querida. Não sou itupevense, tá? Não sou itupevense. Gostaria muito de ser. Tenho um apego afetivo muito grande. Meu pai foi de Itupeva, foi vereador. Tem a rua lá, com o nome do meu pai, né? Marcílio Calazans. A Tribuna, até pouco tempo. Oi? A Tribuna A tinha... Tribuna, o nome do seu pai. Eu fui há pouco tempo lá na Câmara, eu até dei um curso de oratória lá pro pessoal. Tem a escola legislativa. Isso, eu dei um curso na escola legislativa. E eu tirei a foto com a minha filha. Aqui, minha filha, infelizmente, a mais nova, não conheceu o meu pai, né? Aí tirei uma foto, eu, lá dela, e o nome, Tribuna Marcílio Calazans. Tá bom? Grande homem, grande político. Então foi... Eu tenho duas cidades, né? Eu sou paulistano, mas tenho várias cidades, né? Eu andei pelo Brasil todo, mas Guaratinguetá é outra cidade que eu tenho um apego afetivo. Meus 3 filhos maiores nasceram lá. Então, mas Itupeva está aqui no coração. No coração. Especial. Família Poli, família Tartaglia, família Marque, Tonoli, aquele pessoal bem legal. Bem da terra. Para mim foi um prazer. Prazer foi todo meu. Disposição. Também. Forte abraço. Um prazer aí estar nessa batalha, nesse bate-papo hoje aí com o senhor, grande professor, mestre. O senhor Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Abração. E tudo de bom.